Nós temos uma gratidão no coração de alguém, um testemunho do que o Senhor fez. O irmão Otávio vai estar subindo aqui. Ele quer falar um pouco da obra que o sobrenatural do Senhor na vida dele. Queria chamar ele. Se a Rosemary quiser vir, não sei. A nossa igreja permite mulher no púlpito também, irmã. Glória a Deus. Vem cá, meu amado. Aqui embaixo, tu quer? Então tá bom. Tens até as 3 horas da tarde. Hoje tu tens todo esse direito. Depois eu quero falar um pouco, mas é primeiro ele, tá bom? Obrigado. Amém. Vou colocar o óculos para vocês ouvirem melhor, tá? Bom dia a todos. Quarta-feira já foi assim, né? Desculpem. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos, amém? Continuando o que o Jean iniciou, eu queria permanecer no espírito de gratidão. Queria ler para vocês uns versículos do Salmo 34, o Salmo de Davi, onde ele agradece a Deus pelo livramento que ele teve. O versículo 1 diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. No 4 ele fala: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. No 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. No 17, os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. O 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. No 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Amados, no culto de oração de quarta-feira, eu já estive aqui, graças a Deus. Sou muito feliz de estar podendo, voltar à igreja, ao convite dos irmãos. Mas como eu falei no começo, eu vejo assim, eu tenho que manifestar a minha gratidão pelo que ocorreu na minha vida. Porque, até brinquei na quarta-feira, eu fui batizado Otávio, mas se as pessoas se dirigirem a mim e me chamaram de milagre, eu também atendo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tive a Covid-19, a minha família toda teve, graças a Deus. A minha família teve, mas foi uma coisa assintomática, foi bem tranquila. E a minha situação, mesmo não tendo nenhum histórico de doença, não tendo nenhum vício anterior, não está tomando nenhuma medicação de uso contínuo, se agravou. Chegou a um ponto que, pela 3ª vez, eu precisei recorrer a um hospital. Nas 2 vezes anteriores, com a graça de Deus, foi só no nascimento dos meus filhos, na maternidade, do Guilherme e da Fernanda. Mas nessa 3ª vez, eu senti no coração de Deus, eu mesmo tomei a iniciativa de solicitar para a família que eu fosse internado. Porque eu sentia que as minhas forças estavam diminuindo. E o meu comprometimento maior foi a questão pulmonar. Eu fiz algumas consultas antes da internação e estava com um comprometimento de 25% a 50% com o vírus corona no meu pulmão. Então, a minha saturação de oxigênio estava diminuindo muito. Então, eu recorri, eu pedi ajuda, e Deus é eternamente bondoso, a graça dele é infinita. Então, eu vejo assim, ele coloca pessoas especiais na vida da gente, no momento de maior aflição, porque a gente se sente fragilizado nesse momento, sabe? Então, eu vejo assim, essas pessoas especiais, eu queria nominar, não preciso
uma está aqui presente, que é uma colega minha de trabalho, que é a Marilene, que eu tenho uma gratidão enorme por tudo que ela fez, tudo que ela continua fazendo, né? Tenho no grupo familiar da minha esposa, eu tenho um cunhado, o Osnildo também, que me ajudou muito, ajudou a minha família. Se ajudou a minha família, estava me ajudando também. E em especial a minha esposa, né? Porque ela foi guerreira. Nesses dias que eu tive afastado, que eu fiquei do dia 31 ao dia 13 de agosto, e hoje está completando 30 dias da minha alta. E a graça de Deus continua sendo enorme na minha vida, porque a gente não merece, mas Deus é longânimo, a bondade dele é eterna. E eu vejo assim, desde a minha alta, no dia 13, eu só tenho melhoras, graças a Deus. Todo tratamento que eu venho fazendo, por recomendação médica, que é fisioterapia, dia a dia eu só recebo manifestações de surpresa das pessoas que me acompanham pela minha evolução positiva. Então, graças a Deus, não tenho nenhuma sequela, porque eu falo em sequela, porque eu fiquei 7 dias internado numa unidade de tratamento intensivo. Eu fiquei entubado, literalmente. Eu passei pelo vale. Se existe um ambiente dentro de um hospital que a gente tem que lutar contra principados e potestades, eu acredito que seja numa UTI, porque ali o espírito de vida e de morte transitam, sabe? Então eu vejo assim, nos poucos momentos de lucidez que eu tinha naquele ambiente, eu só clamava a Deus, pedia a Deus, porque eu achava que, não que eu merecia, mas eu queria ter uma segunda chance. Que, digamos, a minha passagem não pudesse terminar naquele momento, daquele jeito. E eu vejo assim, quando eu li aqui no Salmo, que os anjos de Deus estão ao nosso redor para nos abençoar e proteger, eu tive consciência que, para aquele momento que eu estava passado, eu tinha 2 princípios a seguir. Tinha que ter consciência, obediência, porque era desígnio de Deus que eu passasse por aquilo. E dependência, porque eu estava totalmente entregue, eu não tinha a quem recorrer dentro de um hospital, médicos e enfermeiros. Então eu pedi a Deus que eles fossem instrumento dele naquele local para que eu pudesse me recuperar e voltar para minha família, que era o meu maior desejo. E graças a Deus isso aconteceu. E no dia 13 de agosto eu tive alta, no dia 11 eu fui para o quarto, e eu tive a gratidão, a alegria de ter a companhia da minha esposa, porque eu fiquei totalmente isolado, não era permitido visita, nada, né, pela questão da Covid. Então, emocionalmente, a gente se sente muito fragilizado, sabe? Porque dentro de um hospital, devido à pandemia, que infelizmente ainda permanece, e o pico dela foi no mês de julho aqui em Itajaí. Então, dentro de um hospital, a maior carência que um paciente tem é de atenção. Carinho mesmo, atenção, né? E a gente entende que os profissionais que estão ali envolvidos têm não só a minha pessoa, não tinha só a minha pessoa, tinham dezenas de pessoas na mesma situação ou até pior. Então eu quero manifestar a minha gratidão. Eu sei que muitos irmãos na igreja estavam em oração, intercedendo pelo meu restabelecimento. Eu agradeço de coração. Muitos irmãos fora da igreja, principalmente também, de outras denominações, porque Deus é um só, cristãos também como a gente são, também estavam em oração. Então, eu tenho a eterna gratidão e eu vejo assim, eu posso manifestar para vocês que a minha vinda aqui, a minha presença realmente é um milagre. Porque, conversando com um médico recentemente, uma semana, um cardiologista, ele me deu uma estatística que me deixou ciente realmente que foi um milagre. Mesmo todo o recurso que tem o Hospital da Unimed, ele me deu uma estatística que me deixou assim, porque dos vários pacientes que são internados, dos que são encaminhados para a unidade de tratamento intensivo, para a UTI, de cada 3 pessoas, somente 2 conseguem retornar. Infelizmente, estatisticamente, uma pessoa perde a vida. Então eu fico assim pensando, eu estava conversando com o irmão Júlio, que também está passando por um vale nesse momento. A gente tem que entender qual é o propósito de Deus para que isso aconteça. Esperar, ter fé,
E eu vejo assim, ó, o único instrumento, o único manual que a gente pode ter para orientação é a Bíblia. Tentando entender a palavra de Deus, pedindo a Ele a revelação de tudo que a gente passa. Porque somente com fé para superar tudo. Ok? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos que oraram, né, porque eu vejo assim, a oração é o principal instrumento para falar com Deus. Amém. Obrigado. Foi muito fraco, amados, muito fraco. Pode levantar, é para Jesus, a gratidão é do Senhor pela vida do teu servo dele. Você adorou o Senhor pela vida do Otávio. Ele merece toda a honra. E também você está honrando a vida do Otávio também com essas palmas. E essas palmas eu quero estender ao Guilherme que está aqui, a Rosemary, que também tiveram a Covid. Eu quero estender a Fernanda, eu quero estender ao Edson, a Rosângela, que te passaram, né? Graças a Deus não passaram o que o Otávio passou, e a Solange. Tá? Isso nós estamos glorificando ao Senhor, ao nosso Deus, que é Deus do sobrenatural e do milagre. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a esse casal que foi convidado pelo Otávio e a Rosemary, tá? Pelo que vocês têm feito por ele também. Tá? Deus abençoe mesmo. É uma responsabilidade subir aqui. Mas eu me sinto feliz quando eu subo aqui para trazer o que Deus tem colocado no meu coração. Tem duas felicidades: poder subir aqui e trazer o que Deus falou e largar essa máscara. Sentado eu tenho que estar de máscara, aqui eu estou longe de todo mundo, eu largo, é uma bênção, né? Glória a Deus. A gente cansa. Amados, eu queria que você abrisse em Josué capítulo 1. Vamos ler umas partes aqui, a partir do versículo 6. Josué é o 6º livro, se não me engano, da Bíblia. Acho que é o 6º. Não é o texto que nós vamos tirar por base, eu só quero dar uma introdução em cima dele, tá? Josué 1:6. Diz assim, Deus falando para Josué: seja forte e corajoso. Depois no 7, tão somente seja forte e muito corajoso. Depois no 9, não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso. Qual é a palavra que foi evidenciado aqui? Ser forte, ser corajoso, certo? Então, todo o cristão, ele precisa ser forte. Amém? Todo mundo concorda? Eu quero passar algo diferente para vocês hoje. Não é heresia, não. Deus deseja que nós sejamos fracos. Se eu parar aqui, todo mundo vai dizer que eu preguei, né, uma heresia. Mas aqui eu fiz questão de ler essas 3 partes dos versículos ali de Josué 1, que Deus quer sim que a gente seja forte. Mas eu achei, por isso que a Bíblia diz que a soma da minha palavra é a verdade. Deus quer sim que sejamos fortes. Mas eu achei uma linha na palavra do Senhor que Deus quer que a gente seja fraco. E você vai entender por que eu estou falando isso. Queria que agora nós abríssemos em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 9, se puder botar aqui no telão, 2 Coríntios 12,
a partir do versículo 9. Segunda Coríntios 12, 9, a partir do 9. Vamos lá. Aqui é Deus falando para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Pai, nós queremos apresentar o nosso coração diante de Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga a revelação da Tua palavra, que essa palavra, Senhor, faça uma transformação no nosso interior. A Tua palavra é poder, Senhor, que essa palavra, Senhor, que é poder, possa ministrar aquilo que o Senhor deseja, especificamente cada um dos Teus filhos nesse lugar, que possamos, Senhor, ser instrumentos para a glória do Teu nome, Pai. Aleluia. Aqui eu achei, e quero que você entenda junto comigo, a situação de Paulo. A Bíblia diz que Paulo teve um espinho na carne, e Deus deu esse espinho na sua carne. Muito questionado seria o que é esse espinho, né? Até hoje ninguém sabe, muitos falam, mas não tem, a Bíblia não fecha sobre isso. Talvez quando você for arrebatado, você possa chegar em Paulo e perguntar para ele o que era, né? Tanta briga, Paulo, diz para mim o que era, né? Esse espinho. Mas ele tinha algo que trazia dificuldade para ele, não era bom para ele, ao ponto que ele pediu para se livrar desse espinho. E daí houve essa resposta. Deus disse, em outras palavras, não, você vai permanecer com esse espinho, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A primeira coisa que eu quero passar para vocês, nesse 2 Coríntios, que nós temos debilidades, nós temos fraquezas sim, e para nós superarmos essas fraquezas que nós temos, nós precisamos da graça de Deus. Você viu ali no versículo, a minha graça. Aqui Deus disse para ele que todo aquele contexto, ninguém vê Paulo orando 3 vezes pela mesma coisa. Alguém viu? Se ele orou, pode ser, mas na menção bíblica não existe. Paulo bater no mesmo ponto 3 vezes, Senhor, eu preciso do que seja livre disso, Senhor, eu preciso, e ele orou, e houve uma resposta para Paulo, para a nossa mente humana, negativa, mas não foi. A resposta de Deus foi que ele precisava da sua graça. O que é graça, amados? Graça é algo que você não merecia e você recebeu. Graça é nós sermos sujos pelo pecado, nós termos virado as costas para o Senhor. Todos nós pecamos, a Bíblia diz, todos. Se alguém disse que não peca, é mentiroso, a Bíblia diz. Nós vivemos a nossa individualidade, a nossa independência a Deus, não queríamos saber de nada. E houve um sacrifício por essa pessoa, que é eu e você. O homem seria destinado a uma condenação eterna. Deus falou para Adão e Eva que eles deveriam obedecer, não poderiam comer daquele fruto, porque eles morreriam.
e houve essa morte, e todos nós estávamos condenados. Ah, mas eu não tenho culpa por Adão e Eva, todos nós pecamos, e a culpa do nosso próprio pecado nos condenaria. O salário do pecado, não é do pecado de Adão e Eva só, é do meu pecado. Aí vem algo tremendo. A graça é o Todo-Poderoso, o Deus que nos criou, que nos projetou lá, desde o ventre da nossa mãe. Ele ter se feito o próprio sacrifício, para cancelar aquilo que ele falou lá no começo. Aquilo que ele disse, a alma que pecasse morreria. Para que essa morte fosse cancelada, precisou alguém justo morrer, e ele veio para isso. Graça é Jesus ter vindo nessa terra, ter passado todos os 33 anos aqui, e ter se mantido íntegro, e não sendo merecedor, porque é o único que não era merecedor de qualquer morte, aquela morte lá do começo, que foi dito para Adão. Jesus era o único que passou nessa terra que não merecia ela, e o único que não merecia foi até a cruz. E depois o que aconteceu? Ele morreu, ressuscitou, e subiu e enviou o Espírito Santo, para que o seu Espírito morasse dentro do homem que não merecia. Isso sim é essa graça que ele falou para Paulo. Essa graça não é qualquer coisa. Então essa resposta que Deus deu para Paulo, talvez de momento, não sei, Paulo pensou, puxa, eu não vou ser livre desse espinho, não sei, talvez sim, talvez não, aí é com ele. Só sei que depois ele entendeu imediatamente. Talvez se eu e você estivéssemos lá, e a gente pedisse, Senhor, eu estou fazendo tua obra. Paulo estava fazendo a obra, ele largou tudo, era um homem instruído, largou tudo pelo Evangelho, ao ponto que em certo momento apedrejaram ele, achando até que ele estava morto, e a Bíblia diz que os apóstolos vieram, levantaram ele, e no outro dia ele já estava pregando o Evangelho, e não sei, eu acho uma semana depois, ele voltou para a mesma cidade que ele tinha sido apedrejado, ao ponto de pensar que ele estava morto. Esse homem estava fazendo a coisa certa, e era um pedido, parecia fácil. Se você estivesse fazendo o que Paulo estava fazendo, talvez a gente dissesse, Senhor, por que eu não posso ser livre desse espinho? A resposta que Deus deu não foi uma resposta negativa, não foi um não, Ele deu o maior sim que poderia dar. Essa graça que Ele disse que bastaria a Paulo, é algo sobrenatural. Em outras palavras, Paulo, eu já morri, eu já fiz o maior sacrifício, não há amor maior do que esse, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Essa é a minha graça, e essa graça está dentro de você. Essa resposta foi tremenda, por mais que para um homem parecia ruim. Você e eu precisamos dessa graça. E finalizando a alegoria que eu estava falando, que não é alegoria, na realidade é o que aconteceu. Jesus foi, e Ele disse que não era para ficarmos tristes, porque Ele voltaria, Ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo via habitar dentro do homem, pecador, mas que se arrependeu e o convidou para entrar. Deus soberano, eterno, grande, que não pode ser contido, que criou os céus, a terra, o planeta Terra, os outros planetas, a galáxia, tudo que existe que nós não sabemos, nunca descobriram o que existe ainda. Ele mora dentro de mim e de você, e isso sim é graça. Era para nós ficarmos felizes, porque se Ele permanecesse aqui na terra, Ele estaria somente num lugar físico, somente com algumas pessoas, depois com outras, mas quando Ele enviasse o seu Espírito, Ele estaria dentro de cada um que o reconhecesse como Senhor. A minha graça te basta. Mas está até difícil de passar, está difícil. Senhor, eu já recebi tudo o que precisava receber. Você tem tudo à sua disposição. Ah, mas o que eu estou passando é muito difícil.
Pode ser que seja, talvez até é, mas não se compara ao que Jesus passou sem merecer. Ele não merecia e passou. O próprio Paulo estava fazendo a coisa certa, ele passou por grandes aflições, por amor a Jesus. A minha graça te basta. Depois, ali em 2 Coríntios ainda, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o meu poder. Somente pode manifestar o poder e a força do Senhor em nós quando estamos fracos. Aqui eu quero parar. Parece um contraste, né? Sim, nós temos que ser fortes contra o pecado. Sim, nós temos que ser fortes contra o sistema podre desse mundo. Sim, nós temos que ser fortes contra aquilo com a concupiscência que tem na nossa carne. Sim, nós temos que ser fortes. Mas aqui a palavra do Senhor disse, Deus falou para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados, a força que nós não devemos ter é a força da soberba. A força que nós não devemos ter é a força de um coração endurecido, de um orgulho que não nos deixa nos quebrantarmos diante do Senhor. Essa sim, para nós entendermos, é a fraqueza que Deus quer que nós tenhamos, a fraqueza de se dobrar, de se render, de não resistir ao mover do Espírito Santo, de não resistir à presença do Pai, a fraqueza que Maria demonstrou, na questão da Maria e Marta ali, que quando Jesus estava na casa dela, aquela fraqueza de se dobrar diante dele, aquela fraqueza daquela mulher que derramou aquele perfume, que foi enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo, essa fraqueza Jesus quer, por isso eu estou dizendo, Ele quer que nós sejamos fracos. Nós temos muita resistência no nosso coração, não tenhamos que ser forte na nossa inteligência, é para ser retardado, não estou falando isso. Deus não cancelou Paulo. Você observou? Paulo foi um dos homens que mais se entregou a Jesus na Bíblia, se não o homem que mais se entregou. E Deus não cancelou Paulo. Paulo, agora tu não existe mais. E ele disse até, ele entendeu que ele tinha morrido, que Cristo que vivia dele, certo? Amém? Mas Deus não cancelou Paulo. Deus transformou o coração de Paulo. Mas se você pega os livros que Paulo escreveu, existe inteligência nas palavras colocadas. Houve unção para colocar aquelas palavras? Sim, houve, 100%. Foi inspirado pelo Espírito? Foi, mas existia uma inteligência, ao ponto que Pedro disse que era difícil de entender o que Paulo escrevia. Deus não cancela você, Ele transforma o nosso coração, amém? Amém? É igual no casamento, homem, mulher. A mulher não é cancelada quando casa, agora ela só tem que agradar o marido, e nem vice-versa. Deve agradar o marido sim, deve agradar a esposa, mas não existe um cancelamento. Existem duas pessoas que se uniram para ser uma, mas são duas, e uma diante de Deus. Mas os sonhos que a mulher tinha, homem não cancele, ela continua sendo uma pessoa. Agora ela não é só, não existe mais propósito, plano. Se a sua esposa tem desejo de ir para uma faculdade, isso vai ser bom para vocês, deixe, invista, valorize, incentive. E você mulher também, não cancele os propósitos e sonhos do seu marido, se isso tem sido bom e vai ser bom para vocês. Deus não cancela o ser humano, Ele nos transforma e nos restaura, amém? Então, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes nós achamos, porque fizemos faculdade, mestrado, e somos inteligentes demais.
Um jovem, uma vez, eu já falei isso, disse que nós temos ainda, né, agora está parado um pouco, mas a Escola Bíblica Betel, que é excelente, espetacular. Ele disse que a Escola Bíblica Betel não tinha o nível dele. Esse jovem está afastado do Senhor hoje, infelizmente. Soberba. Amados, nós temos que aprender todo dia. Eu me converti em 1990, hoje, esse ano fez 30 anos, eu não sei nada não, algumas coisas a gente aprendeu, claro, daí, poxa, 30 anos não aprendi nada, mas comparado com tudo que tem para aprender, eu não aprendi nada. Nós precisamos mudar todos os dias. Tem coisa que eu estou bem, tem coisa que eu não incomodo a Cláudia, tem coisa que eu incomodo ela ainda. Fazer o quê, né? Você entendeu? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o homem é forte demais, bom demais, inteligente demais, consegue resolver tudo sozinho, então ele não precisa de Deus para mudar nada, né? Deus não tem espaço para encher um copo que já está cheio. E esse copo às vezes está cheio com água suja. Tem que derramar muita água limpa para a sujeira sair por inteiro desse copo. Mas Deus só pode agir em quem reconhece que precisa, quem abre, quem se esvazia, quem se dobra, quem se humilha. Por isso Ele deseja que nós sejamos fracos, fracos da nossa soberba, do nosso orgulho. No versículo 10 diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Aqui é muito louco isso aqui. Não quero que ninguém levante a mão, porque daí, poxa, não é para levantar, só uma pergunta. Alguém aqui tem prazer nas injúrias e na fraqueza? Desculpa, eu não tenho não. Talvez depois eu vou entender e me quebranto. Eu tenho essa fraqueza aqui que me atormenta todo dia, aquele espinho na carne, Senhor, glória a Deus por essa fraqueza. Não, né? Então eu estou na carne. Pois é, fazer o quê? Nessa parte talvez eu esteja, eu tenho que melhorar. Paulo conseguiu falar isso, e não estava mentindo. Houve uma entrega, um despojamento de Paulo espetacular, que eu não tenho ainda. Deveríamos, mas eu não tenho. Senhor, eu tenho prazer quando eu sou perseguido, glória a Deus, obrigado, que aquele amigo de trabalho disse uma baita mentira para o chefe que eu não fiz, eu quase fui demitido. Obrigado, Senhor, porque estou sendo perseguido porque te amo, porque ele está me perseguindo porque eu amo você. Amados, isso é algo extremamente difícil para o homem. Deveríamos. Não é porque é difícil que não deveríamos ter, deveríamos. Amados, mas quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós passamos a ter prazer, porque vamos para os pés do Senhor. Quando está difícil, nós nos quebrantamos diante do Senhor. Senhor, isso está difícil demais, eu não estou suportando. Sabe o que acontece? Você vai para os pés do Senhor por causa daquela fraqueza, e daí você tem prazer nele, prazer no Senhor, prazer na intimidade, prazer pelo que Ele vai gerar dentro de você, pelo que Ele vai ministrar no seu coração, pela renovação que Ele está fazendo naquele momento dentro de ti. Você vai ter prazer de estar na presença dEle. Aquela fraqueza te levou para os pés dEle. Talvez é isso que a revelação de Paulo é essa. Prazer na fraqueza, talvez na hora tu não vai ter prazer no que está passando. Talvez ali é o caso do Otávio. Senhor, obrigado por tudo que eu estou passando, por eu estar na UTI. Naquele momento nós não entendemos, a Bíblia diz que tem coisas que a gente não entende, mas ele hoje falou de algo maior, que ele tem entendido algo, Deus tem falado com ele. Existe uma gratidão tremenda, como já existia, mas hoje é uma revelação maior. Então talvez Paulo está querendo dizer, vai ser gerado dentro de você um prazer, e esse prazer porque a fraqueza te levou para a presença do Senhor, amém?
Olha para o irmão, diga, a nossa fraqueza nos leva para os pés do Senhor. Diga para ele com convicção, a nossa fraqueza nos leva para os pés do Senhor. Amados, aqui agora está o segredo. Eu não estou pregando o evangelho de fraqueza, mas quando a fraqueza, a sua fraqueza, te leva a se humilhar, e você vai orar na presença do Senhor, e começa a chorar, e começa a contar tudo para Ele começa a te abraçar, Ele começa a ministrar o teu coração, você sai dali muito forte, para lutar contra a sua fraqueza, contra o pecado, contra esse mundo, contra o sistema podre desse mundo. Você sai dali forte para guerrear e ser um valente guerreiro, um guerreiro valente, um soldado corajoso na presença do Senhor. Amém? O fraco chegou ali e Deus fez forte. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que busca a força no Senhor. Você, fraco, se humilhou, se quebrantou e sai ali um soldado corajoso, um homem, uma mulher forte no Senhor. Amém? Mas foi a fraqueza que te levou para os pés do Senhor. A força veio quando a fraqueza veio antes. Paulo veio o espinho na carne e ele disse: para quê? Para que ele não se ensoberbecesse. Você entendeu? Ele começou a sentir que ele estava ficando forte demais nele. Ele começou a sentir que as revelações que ele estava recebendo eram perigosas para o seu orgulho. Daí quando Deus olhou aquilo ali, ele disse: é hora de eu mandar esse espinho na carne. Paulo, não tendo a revelação de todo o contexto, disse: Senhor, tira isso. Foi daí que Deus respondeu isso: a graça bastaria, porque o meu poder, existe poder, amados, não é o poder ali dos super-heróis que nós conhecemos, é o poder que transforma a alma do homem, é o poder que nos faz um canal para que muitos venham a receber esse poder do Senhor, é o poder do Espírito Santo fluindo em nós, através de nós, transformando à nossa volta as pessoas. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, aquele que é usado é aquele que é fraco aos pés do Senhor, mas sai dali forte. É aquele que é fraco para se quebrantar, é fraco para se humilhar, mas é forte para resistir o mal. Deus conhece a nossa estrutura, né? Não precisa abrir, mas Apocalipse 3, 7 diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amados, Deus, Ele conhece a nossa estrutura, por isso que Ele diz que não dá nada que não possamos suportar. Deus sabe. Se aquela luta veio para você, está nesse versículo, que Ele não dá nada que você não possa suportar. Se uma luta está difícil, amados, a primeira resposta que Deus deu para Paulo: a minha graça. Se você está passando por isso, diante da palavra de Deus, Deus sabia que você tinha condições de suportar, porque Ele não dá nada que não possamos suportar. Ele conhece o limite seu, Ele conhece até onde você consegue resistir, mas Ele quer te moldar, Ele quer trabalhar o seu coração, o seu caráter, quer restaurar, quer continuar nos santificando, e para isso precisa existir a prova. Parece, puxa, para que Deus não deixa nós tranquilos? Amados, nós vamos sair da presença do Senhor, se a gente não for provado. O homem se afasta do Senhor, por isso que diz que nós temos que ter prazer nas aflições, prazer quando estamos passando por tribulação, porque o homem é inclinado a se desviar de Deus. É isso que a palavra do Senhor fala. Deus, amando Paulo, querendo cuidar e preservar a alma de Paulo, Ele mandou esse espinho na carne.
Ele conhece a nossa estrutura. Amém? Se você está passando por isso, existe graça do Senhor, e Ele sabe o seu limite. Ele não mandou aquilo que você não possa suportar. Vamos abrir em Romanos 7:18. Romanos 7:18. Romanos 7:18. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Amados, a nossa carne, ela é forte. A nossa carne é forte. Aqui Paulo diz que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. Existia uma guerra entre o espírito e a carne. O seu espírito e a sua carne. Entre a sua alma e a sua carne. Amados, nesse momento, quando a nossa carne se faz muito forte, quer nos levar para a queda, é a hora de nós sermos fracos aos pés do Senhor, para sermos fortes contra o pecado. Você está entendendo? A carne está forte demais. É a hora de Senhor. Sabe o que é a fraqueza diante de Deus? Dizer: Senhor, me ajuda. Ah, não, eu vou lutar contra isso. Amados, a nossa carne, ela é forte demais para nos derrubar. Você acha que Golias não era forte o suficiente para destruir, estraçalhar Davi? Sim, em tamanho, em estrutura física, em habilidade de guerra. Não ia dar um minuto, nem um minuto, era demais. Mas ali, Davi tinha um Deus forte. Um Deus que cuidava dele, que estava na situação. Quando a carne está forte demais, não adianta você lutar na sua carne. Ah, não, vou resistir aqui. Seja fraco. Sabe como? Senhor, eu estou indo para os seus pés. E se prostra, se humilha, para que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Quando você for para os pés do Senhor, vai vir uma graça tão tremenda sobre você, que levantará um homem e uma mulher forte, e vai vencer aquele pecado, vai vencer a carne, as concupiscências, que tentam nos levar a pecado. Ah, está abrindo o celular, de repente piscou algo ali, sugerindo, ou então uma foto de uma mulher indecente. Isso provoca muitos homens isso. Não continua naquele site. Não, eu vou resistir aqui, eu não olho só para aquele lado. Feche esse site, feche esse aplicativo, feche qualquer coisa que está aberto esse negócio, e vá para os pés do Senhor. Se você está sendo tentado a pecado, não seja forte na sua carne, você vai cair. Eu já falei isso. A mulher quer fazer o regime, não fica abrindo geladeira toda hora, né? Você vai comer? Não, eu só vou olhar. Seja fraco na presença do Senhor, e seja forte contra o mal e contra o pecado. Mas para ser forte contra o mal, vai para os pés do Senhor, se humilha, se quebrante e busque a força no Senhor. Você não vai achar força na carne do homem. Você não vai achar força em você para resistir contra a força da sua carne. Você só consegue vencer a carne e o diabo na força do Senhor.
E o último versículo, eu queria que nós abríssemos, Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Antes de nós lermos, eu queria que você olhasse para mim. Abre primeiro aí. Agora olhe para cá. Último tópico. Eu encontrei na Bíblia uma fraqueza de Deus. Ou todo mundo fica assustado. Eu encontrei uma fraqueza de Deus. Falamos de forte, fraco, eu encontrei uma fraqueza. Eu vou ler aqui algo. Vamos lá. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Fraqueza eu estou falando entre aspas, tá? A fraqueza entre aspas de Deus é quando o homem mau, ruim, sujo, soberbo, orgulhoso, chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu sou muito mau. Chega diante dele com o coração quebrantado. E esse homem, com esse coração quebrantado, essa é a fraqueza de Deus. E ele nunca vai desprezar um coração quebrantado e humilhado e contrito diante dele. Tudo que o homem fez, não importa o que ele fez, quando ele se humilha e chega quebrantado, um coração escancarado diante do Senhor, esse homem, essa mulher, Deus não despreza, e essa é a fraqueza dele, porque foi para isso que ele veio. O sacrifício dele foi para que um homem um dia o reconheça o seu sacrifício, reconheça cada sangue, cada gota de sangue derramada, se reconheça que a cruz que o levou, que o tirou a vida, reconheço os pregos que foram pregados sua mão, seus pés, reconheço toda a resistência contra o mal que ele passou aqui, reconheça que ele foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus vivo que veio salvar o homem, reconheça a sua ressurreição e o convide para entrar em sua vida. Tudo que Jesus veio fazer, e tudo que ele fez, e tudo que ele faz hoje ainda, pelo seu Espírito Santo, é para que o homem venha para a sua presença quebrantado e contrito. E essa é, entre aspas, a fraqueza dele. E ele não resiste a essa pessoa. Eu queria chamar o Ministério do Louvor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez num dos momentos de maior crise de Paulo, ou talvez o maior, porque ele passou por muitas coisas, naufrágio, tudo, mas em nenhum momento ele disse: Senhor, por favor, tira isso. Senhor, tira isso, Senhor. Ninguém sabe o que ele passou ao ponto de pedir tanto. No momento de tão grande crise dele, ele recebeu a maior resposta que poderia receber. Em outras palavras: meu filho, eu já fiz tudo. A minha obra foi completa. Aquele encontro que você teve lá no caminho de Damasco, foi porque eu te amo. Você está sentindo fraco diante desse espinho? Eu tenho a minha graça para você. Se você pudesse levantar, por favor.
Feche os seus olhos para que você não perca a concentração da presença do Senhor, não se distraia com nada. Feche os seus olhos, os irmãos vão estar solando ali por enquanto. Existe a presença do Espírito Santo nesse lugar. O Espírito Santo não está condicionado à pandemia, a espaço físico. Ele é Deus soberano e Ele tem o controle de tudo. Paulo recebeu a resposta de que a graça bastaria. Meu filho, o Espírito já está dentro de ti, você vai suportar isso, mas isso faz parte do meu propósito. Amados, tudo que você está passando, se você está na direção do Senhor, faz parte do propósito dEle. Toda dificuldade, seja no corpo, seja no emocional, seja nas finanças, se você ama o Senhor, faz parte do seu propósito. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um propósito de bem para você. Deus não quer te machucar. Muitas vezes Ele precisa até ferir, para que a gente acorde, para nos sarar. E talvez Ele precisa tocar na ferida, para que a gente perceba que existe uma ferida, para que é o mesmo que feriu, é o mesmo que vai sarar. Muitas vezes a gente tem um orgulho tão grande, que a gente não reconhece que precisa dEle, que precisa melhorar, que precisa mudar, que precisa se arrepender. Talvez tenha espinhos na sua carne, coisas que foram colocadas para que a gente seja melhor, para que a gente não se ensoberbeça. Mas existe graça. O Espírito Santo já veio, Jesus já morreu, já ressuscitou, já enviou o seu Espírito Santo para morar dentro de você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas para isso você tem que ir para os pés do Senhor. Então eu tenho que ser fraco, eu não preciso lutar contra o pecado. É o contrário, você tem que ser fraco para ir aos pés do Senhor e reconhecer que precisa dEle. A força para vencer o pecado está na presença dEle. Se você que está aqui, você tem reconhecido que precisa entregar o seu coração para Jesus, o Espírito Santo ministrou o seu coração nessa manhã, e você reconheceu que é pecador, e que precisa convidar Jesus para entrar na sua vida, não para uma religião, mas ter um verdadeiro encontro com um Deus vivo, um Deus que transforma o homem. Eu não vou chamar aqui na frente, não precisa ficar constrangido, mas se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã, eu queria que você levantasse a sua mão. Você quer entregar a sua vida para Jesus, você reconhece que precisa dEle, que o Espírito Santo falou com você agora, e você quer entregar o seu coração, a sua vida. Você não vai precisar vir aqui, mas só levante a sua mão, como reconhecimento diante de Deus. Espírito Santo, nos humilhamos diante de Ti nesse momento. Senhor, caia por terra toda a força do nosso orgulho, caia por terra toda a força de um coração endurecido, resistente. Caia por terra todo orgulho que não nos deixa
e para os teus pés. Queremos tão somente nos render, como uma criancinha não resiste quando está aos braços do seu pai, da sua mãe, mas se rende, se entrega. Nesse momento é fraco para se dobrar e se render aos braços do seu papai e da sua mamãe. Nós queremos ser fracos para irmos aos seus pés. Essa fraqueza que expressa esse coração quebrantado, essa fraqueza que reconhece que é fraco para lutar contra o pecado e precisa do Senhor, e precisa da força do seu poder. Essa fraqueza que nos faz confessar o pecado e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu não tenho forças na minha carne para vencer o mal, eu preciso da Tua graça, e da Tua força, e do Teu poder, e do Teu amor. Pai, em nome de Jesus, queremos essa força que vem do Senhor, e queremos ter essa atitude, Senhor, de nos quebrantarmos, entendermos que a Tua graça está dentro de nós, é a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és tudo que nós temos, e essa graça nós recebemos pela Tua presença. Não merecíamos a salvação, não merecíamos o perdão, não merecíamos a Tua presença dentro de nós. Obrigado por tão grande privilégio. Obrigado porque temos dentro de nós a Tua presença para resistirmos a todo o mal e glorificarmos o Teu nome através das nossas atitudes. Nos faz fortes no Senhor, nos faz fortes no Senhor, para resistirmos a todo o mal, a todo o pecado, a toda a concupiscência da nossa carne. Nós Te pedimos isso, Pai, no maravilhoso nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores.